boa tarde pessoal. Eu gostaria de trabalhar aqui com vocês hoje um tema, nazismo é de direita? Normalmente há muitas afirmações dos mais variados tipos, nos mais diversos movimentos, dizendo que o nazismo ele era um movimento de extrema direita. Então se você, em tese, né, se você for uma pessoa que defende o princípios da direita, movimento, pensamento de direita, em tese você é um nazista ou um fascista ou alguma coisa do tipo. Mas o nazismo, ele era assim de fato um pensamento de direita? E para a gente poder responder isso, nós precisamos primeiro identificar os princípios da direita, porque definir um pensamento de direita é muito difícil. Você dizer assim, não, há diversos conceitos, há diversos pensadores na direita, assim como na esquerda, e aí nós precisamos apelar para o quê? Para princípios. De fato, quais são os princípios que norteiam os pensadores da direita, sejam eles quais forem? Então, o primeiro princípio é primazia da liberdade. Liberdade, ela não é negociável no pensamento da direita. Ela não é de forma alguma negociável. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, a liberdade de você empreender, a liberdade de você fazer o que bem lhe parecer com a sua propriedade, isto não é negociável de forma alguma no pensamento da direita. Os pensadores da direita, você não vai encontrar pensadores de direita defendendo que deve haver um relativismo ali na liberdade de expressão, que em determinados momentos o Estado deve intervir na vida do indivíduo para dizer a ele o que ele deve ou não fazer. Você não vai encontrar isso. Então, o individualismo. O individualismo é sim um dos princípios que norteia o pensamento da direita. Você não vai ter uma ação coletiva na direita visando uma revolução. Não vai ter. Você não vai encontrar isso. O império da lei. Na direita, a lei ela rege. Então, todos são iguais perante a lei. Não há classes privilegiadas diante da lei que não possam alcançar essas pessoas, que não podem alcançar essas pessoas. No pensamento da direita você não vai encontrar isso. É tanto que você só vai encontrar essas classes privilegiadas aonde? No fascismo, no nazismo, no comunismo, que é aquela classe que está governando a nação na cúpula, eles sempre serão o quê? Protegidos, resguardados de todas as formas. Você vai encontrar isso principalmente na China, na Coreia do Norte, Cuba, antiga União Soviética e por aí vai. Propriedade privada. A propriedade privada, ela em momento algum, ela deve ser objeto de confisco do Estado. Então, esses princípios que norteiam o pensamento da direita são vários, mas a moral é uma delas também. A moral ela é absoluta no pensamento da direita. Então, esses princípios te dão uma ideia do que é a direita. E aí é que faz. A gente pode fazer a pergunta: em que momento nós encontramos esses princípios no nazismo? E a resposta é: em nenhum momento. Não havia liberdade religiosa, não havia liberdade de expressão, não havia a questão do individualismo, era um movimento coletivista. O império da lei, todos não eram iguais perante a lei, tanto que houve sim uma perseguição aos judeus e às mais diversas etnias. A discriminação por raça, por etnia, por cor, é algo presente ali
no pensamento do nazismo, que não é no pensamento da direita, certo? A propriedade privada, absolutamente tudo, ou tinha a intervenção do Estado diretamente, ou era uma intervenção indireta do Estado, certo? Então, em todos esses princípios que eu citei, a moral, em que momento matar judeus era moral? É moral. Em que momento? É uma atitude perfeitamente moral, perfeitamente aceitável e tudo mais. Então, quando nós elencamos alguns princípios que norteiam o pensamento dos pensadores da direita, você percebe que em nenhum momento o nazismo se encaixa em nenhum desses princípios. E aí é que está. Por que então muitas pessoas afirmam que o nazismo ele era um pensamento de direita? Por pura desinformação, maldade, desonestidade, para enganar as pessoas que não têm motivação ou até mesmo tempo de buscar a informação. Então, e esta tática é muito utilizada por pessoas da esquerda. Veja que essas pessoas que afirmam que o nazismo ele era de direita são as mesmas que acreditam que o PSDB e o PT são oposição. E eles dizem, não, o nazismo ele era de direita porque ele fez frente à União Soviética, ele criticava a União Soviética e tudo mais. Em que momento o nazismo ele criticava, Hitler criticava a antiga União Soviética? Em que momento? Quando ele dizia o seguinte, olha, o nosso socialismo ele é verdadeiro porque ele é nacional. O vosso não. O próprio Mises ele fazia uma determinada diferenciação entre a aplicação econômica do sistema da antiga União Soviética e a da Alemanha. Qual era essa diferenciação? Mises afirmava em seu livro Intervencionismo, Análise Econômica, na página 24, ele vai dizer o seguinte: primeiro modelo, existem dois tipos de modelos, dois modelos diferentes. Ele vai dizer, o primeiro modelo podemos denominá-lo modelo marxista ou russo, é totalmente burocrático. Todas as atividades econômicas são exercidas por agências de governo, como o Exército, a Marinha ou o Departamento dos Correios. A relação de cada fábrica, loja ou fazenda com a administração central é a mesma que uma agência de correios que tem com os departamentos de correios. A nação como um todo é constituída por um exército de trabalhadores obrigados a prestar um serviço compulsório. O comandante desse exército é o chefe de Estado. Então, o exemplo disso, Coreia do Norte, Cuba, vários outros países aí adotam esse tipo de sistema. O segundo modelo, podemos denominá-lo modelo alemão. Como é esse modelo? Difere do primeiro na medida em que, aparentemente e nominalmente, mantém a propriedade privada dos meios de produção, a atividade empresarial e as trocas efetuadas no mercado. Então, aparentemente, veja que na nossa própria Constituição diz o seguinte, que a propriedade privada ela deve seguir ou ela deve servir ao bem comum. Esse pensamento de servir ao bem comum não é um pensamento de direita. Não é um pensamento de direita, visto que a propriedade é minha e eu faço com ela aquilo que eu bem entender, desde que naquilo que eu estiver fazendo eu não fira a integridade de outra pessoa. Tá entendendo? Então, nominalmente, a gente, no sistema pseudo de direita ou no sistema ou no modelo alemão, a gente sempre bota uma cláusula ali, vamos lá, a propriedade privada ela deve ser respeitada desde que ela sirva ao bem comum, à sociedade, a isso, aquilo, outro. Então, isto a gente vê no modelo alemão. Isso está na nossa Constituição.
Os empresários compram e vendem, pagam os trabalhadores, contraem dívidas, pagam juros e amortizações, mas são empresários apenas aparentemente. O governo determina a esses pseudos empresários como e o que produzir, para quem vender, assim como por que preços podem comprar e vender. Controle de preços. Você já viu isso em algum momento no Brasil? Eu acredito que sim, né? Procon é uma agência de controle de preços. Então, nós percebemos aqui os mecanismos atuando. Esses mecanismos não são mecanismos de direita, são mecanismos socialistas. O governo decreta para quem e em que condições os capitalistas devem emprestar seus recursos, assim como onde e por que salário devem os trabalhadores ser contratados. Nessas condições, o funcionamento do mercado é meramente uma impostura. Como todos os salários, preços e juros estão sendo fixados pelas autoridades. São salários, preços e juros apenas na aparência. Na realidade, eles expressam simplesmente uma relação quantitativa determinada autoritariamente. São as autoridades e não o consumidor que determinam o que deve ser produzido. Isso é socialismo com uma aparência externa de capitalismo. São mantidos os rótulos de uma economia de mercado capitalista para designar um conteúdo completamente diferente daquele vigente numa verdadeira economia de mercado. Dito isto, quando alguém te afirmar que o nazismo ele era um regime, um movimento, um regime de extrema direita, você se lembra desses princípios. Propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade religiosa, as liberdades do indivíduo. Você se lembra de todos os princípios que eu citei no início desse vídeo e compare, pergunte a essa pessoa em que momento no nazismo estes princípios existiram. Se não existiu, não era um sistema de direita. Beleza? Até mais e falou!